Vocês estão vendo o slide aí? Boa tarde. Boa tarde a todos. Todo mundo está me vendo? Todo mundo está vendo o slide? O slide está aparecendo aí? Pronto. Uhum. Vamos lá se emocionar juntos? Então, vamos lá. Então, gente, a gente vai trabalhar hoje, tá? A gente já trabalhou desde o começo do ano. Geração de 22, né? A gente viu o pré-modernismo antes disso. A gente viu o pré-modernismo, geração de 22, né? Com a Semana de Arte Moderna. A gente também já viu a geração de 30, né? O regionalismo mais nordestino. E agora a gente vai para a geração de 45, tá? Que aí teóricos dizem que foi até a década de 60. Alguns chamam também de pós-modernismo, né? Por já haver características que são bem maiores, né, e bem mais robustas do que aquelas de uma primeira instância, do que seria o modernismo. Então, vocês podem achar, inclusive, no vestibular, chamar também de pós-modernismo, tá? O início do pós-modernismo, tá bom? Vamos lá. A gente vai trabalhar hoje dois autores da prosa. Em uma outra aula, a gente vai trabalhar uma outra autora chamada Lígia Fagundes Telles, que cai muito no Enem, e poucas pessoas trabalham ela, e um poeta, que ele é nordestino, e é daqui de Pernambuco, que é João Cabral de Melo Neto, que falou de Recife de uma forma monumental, né? E aí o criador de Morte e Vida Severina. Hoje a gente vai trabalhar Guimarães Rosa e Clarice Lispector, que tem muito a ver também com Recife, né? Que ela morou aqui em Recife, tá? Vamos lá. Então, qual é o contexto histórico dessa geração? Existiram vários outros momentos históricos, mas eu elenquei aqui para vocês sentirem como estava o mundo naquela época, né? A gente viu nas escolas literárias passadas, né, as fases passadas do modernismo, a influência da Segunda Guerra Mundial, a questão econômica no Brasil, e aqui não é diferente, tá? Se a gente pensar a data 1945, quando inicia é o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Aquele fato histórico das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Um fato histórico mundial também é a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, que vem aí após o fim da guerra, que aí, de certa forma, vai unir o mundo inteiro em uma organização pró-vida, né, pró-saúde, né? Então, uma organização muito interessante. O Tribunal de Nuremberg, que depois da Segunda Guerra Mundial, como vocês devem saber, ele aconteceu na Alemanha, e tinha como objetivo julgar os crimes cometidos pelos nazistas, né, durante a guerra. Então, de certa forma, aí começou-se uma prestação de contas, né, de todo o processo do nazismo na Alemanha, que aí a gente sabe que influenciou o mundo inteiro, né. Aí a gente também vai perceber aquela relação que já vem nascendo um pouquinho antes, mas vai se solidificar também nessa época, né, de 45 para frente, que é os Estados Unidos versus a União Soviética, né, que hoje é chamada de Rússia, que aí tem a dicotomia, né, capitalismo e socialismo. E a gente também vai perceber isso com a Guerra Fria. A Revolução Chinesa, né, questão do comunismo também, e 1945 marca aí o final do Estado Novo, né, e Getúlio Vargas é um assunto prioritário aí para vocês que vão fazer a prova de humanas. E após esse governo, né, de Getúlio Vargas, também tem a figura de Juscelino Kubitschek, né, que avançou muito o país, a indústria, construiu Brasília. Na década de 50, né, que a gente está falando até mais ou menos da década de 60, 70, né, a corrida espacial, né, começa a corrida espacial dos Estados Unidos aí, a Revolução Cubana, que aí vem Che Guevara, né, vem a figura de Castro, e toda essa questão política que existia no mundo, né. A gente não pode também esquecer da década de 60, que aí já é quase o final dessa geração, e o golpe militar de 64, né, que perdurou até a década de 80, né, que a gente viveu na ditadura militar, e aí outros presidentes, como João Goulart, também passam por esse processo. E em 68, né, a gente teve o ato constitucional número 5, que tomou aí como uma censura. Então, os autores que viveram
na geração de 45, mais para o final, para a década de 60, 70, né, esse pós-modernismo, passaram por uma questão oficial do governo, que era a censura através do ato constitucional número 5, tá bom? Só lembrando que essa geração, elas possuem, lembra que a gente viu sempre no modernismo, até a geração de 30, principalmente na de 22, uma busca da liberdade, da quebra dos padrões, né, da ironia, do deboche, né, da nova perspectiva de arte. Essa geração de 45, a gente diz que é uma geração um pouco mais madura, né, tem uma atividade mais formal, tem uma preocupação mais com a forma, apesar que também, Clarice Lispector entra aí numa questão mais humanizada, né, mas a gente vê com João Cabral de Melo Neto, por exemplo, a busca da formalidade, a preocupação com as palavras, né, como a gente vê com Graciliano Ramos, em oposição a esse espírito um pouco radical e contestador de liberdade que veio a partir da semana de 22, tá? Então, essa galera de agora, de 45, em geral, eles buscam uma severidade na linguagem um pouco melhor, uma preocupação com a palavra, e policiando a emoção por um esforço de objetivismo e intelectualismo, né? Quando a gente fala de intelectualismo, não é uma obra literária que foge do padrão, que foge, que é uma literatura que fica só na parte intelectual, técnica, não. Mas mais preocupada com a palavra e com a forma, tá? Vai se restabelecer alguns gêneros fixos, né, de novo, na poesia, mas a gente vai ver a prosa, e é também chamada de fase pós-moderna, né? A gente toma aí, alguns autores tomam de 45 até 80, tá? Então, a gente pode perceber que os artistas de 22, que criaram toda aquela questão da liberdade, né, aquela anarquia em relação à liberdade, foram importantíssimos para as mudanças que aconteceram, inclusive, nesse período que a gente chama aí de pós-modernismo, a geração de 45, tá? Então, nessa geração, a expressão literária dela reuniu vários artistas, né, de vários lugares, mas, além de ser preocupado com a forma, essa preocupação trouxe uma experimentação de formas diferentes de fazer, uma experimentação também de inovações estéticas, temáticas e linguísticas também, né, para que tudo ocorresse de forma mais nova, né, de forma mais literária. Lembrando, como eu falei para vocês, era uma arte preocupada mais com a forma, mas também explorava questões essencialmente humanas, como Clarice, vocês vão ver a questão intimista dela, e o próprio Graciliano Ramos, tá bom? Então, esquece aqueles poemas piada, paródia, aquela chacota que existia contra o próprio sentido de arte, porque eles têm ainda, de certa forma, eles buscam uma formalidade até neoparnasiana e neossimbolista também, com temas mais universais e mais eruditos, tá bom? Características, né? O academicismo, né? A busca da formalidade um pouquinho maior, o passadismo, vocês vão ver expressões, né? Relações próprias dentro da arte que remetem a esse passado. Não existia uma oposição à liberdade formal, como existia na geração de 22, uma geração mais madura. Tinha experimentações artísticas, que é uma ficção experimental, que é isso, uma ficção que cria a partir de relações reais, né, e próprias da sociedade. Vocês vão ver também contos fantásticos. O que são contos fantásticos? Que fogem um pouco da realidade comum, tá? Na parte poética, se valoriza mais a métrica e a rima, que não fazia isso na geração de 22, como vocês lembram. Uma influência do parnasianismo também, do simbolismo, mas mesmo assim ainda existia uma inovação. Então, assim, era moderno, tinha uma perspectiva também de uso da linguagem mais formal, mas utilizava de inovações linguísticas também, principalmente Graciliano Ramos, tá? Um regionalismo universal, que é diferente do regionalismo de 30, tá? Que era mais no Nordeste, que é um regionalismo universal. Falar que as mazelas que se tratam nos personagens regionais, eles são mazelas do homem, e uma temática social e humana, como a gente vai ver nos autores, e social não tanto em Clarice, mas humana sim, em uma linguagem mais objetiva, tá? E na prosa a gente tem a prosa urbana, né, que são espaços na cidade, né, que aí se destaca Clarice, e a gente vê histórias que se passam nas cidades, que a gente também pode ver Lígia Fagundes Telles, que a gente vai ver na próxima aula,
Na prosa regionalista, é o aspecto do campo, da vida agrária, né, e uma fala mais próxima do coloquialismo, do regionalismo, com Guimarães Rosa, e a prosa mais intimista, né, mais psicológica, subjetiva, que é aí que a gente vai entrar nisso para a atividade de vocês, que é a própria Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles, tá? Para vocês terem uma ideia, né, gente, a gente está trabalhando pela primeira vez duas mulheres, né, no momento literário, então as mulheres ocupando espaço bem importante. Então, o primeiro autor de hoje é João Guimarães Rosa, normalmente conhecido só por Guimarães Rosa. Ele nasceu no começo do século XX, 1908, em Minas Gerais, né? E ele tem uma história complexa, eu não vou ficar falando tanto da vida dele, mas era um cara formal, né? Ele era filho de comerciante, depois foi para a capital, ele morou no interior, ele nasceu no interior de Minas, foi para a capital, fez medicina, publicou seus primeiros contos logo cedo, né? Com 20 e poucos anos. Para vocês terem uma ideia, gente, vê a cabeça do cara. O cara falava 9 idiomas. Vocês têm noção disso? A gente normalmente se fala 1, 2 idiomas a mais, né? O cara falava 9 idiomas, então era um cara que tinha um conhecimento de línguas, né, da estrutura das línguas muito interessante. Por isso que vocês vão ver Guimarães Rosa trabalhando, brincando com o jogo de palavras, com o neologismo, palavras novas que ele criava, a partir desse conhecimento que ele tinha de um léxico muito grande aí de vários idiomas. E aí, como ele tinha essa facilidade com idiomas, ele teve... foi diplomata, né, representando o Brasil, depois foi preso, né, foi solto, virou embaixador, foi ministro de primeira classe, também foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, e é tido como um dos 10 maiores escritores do mundo. Então, Guimarães Rosa, a gente dá tanto valor a outros autores por aí, mas Guimarães Rosa chegou até, os críticos falam, estava quase certo que ele ganhasse por um momento o Nobel de Literatura, tá? Sua filha é escritora, está viva, né, até hoje, publica obras maravilhosas aí, que se parecem muito com o seu pai, tá? E ele morreu no Rio de Janeiro, tá? Vítima de um infarto fulminante, né? Ele morreu um dia depois da filha lançar um livro muito famoso, que ele fez uma dedicatória, também fez uma dedicatória não, uma carta, né, elogiando o trabalho dela. Ele faleceu um dia seguinte, tá? O que a gente não pode esquecer de Guimarães Rosa, que o Enem adora colocar sobre Guimarães Rosa, é o seguinte: como ele tinha aquela facilidade com línguas, era um cara que ele criou uma língua própria, ele criou um vocabulário próprio, um léxico próprio, de acordo com o conhecimento que ele tinha sobre as línguas. Então, além dele trazer uma linguagem regional muito próxima, principalmente do interior de Minas Gerais, ele também criava personagens, né, onomatopeias, figuras de linguagem, que era própria da linguagem dele, ele reinventava a linguagem. Então, não esqueça disso, que o Enem adora colocar trechos disso de Guimarães Rosa para falar sobre isso, tá? Ele tinha um exercício da linguagem muito radical. Então, tem pessoas que acham Guimarães Rosa muito difícil, né? Inclusive, alguns autores, como João Cabral de Melo Neto, falavam sobre isso, dessa dificuldade que as pessoas tinham. Ele sabia que essa linguagem dele não era para todo mundo, tá? Então, ele renovou a literatura regionalista, né? Deixou de ser aquela literatura mais romantizada, situações que parecem ser regionais, mas são universais. Por exemplo, quando a gente vai falar de Guimarães, de Grande Sertão Veredas, o que perturba o personagem principal, Riobaldo, não é um problema só do Homem do Sertão, mas é um regionalismo universal, é como se ele partisse de um problema regional, mas isso é universal, tá? São personagens simbólicos, tem uma simbologia muito grande, então, nenhum personagem é do acaso, são personagens que passam experiências fantásticas, e isso faz com que a gente, de certa forma, analise a própria sociedade e a própria humanidade, tá? Ele recria essas falas sertanejas, né, do dia a dia de costumes,
e faz uma análise psicológica, principalmente do jagunço do Brasil, tá? E muita gente diz que ele foge ao padrão da língua, ele transgride mesmo faz transgressões linguísticas mesmo, mas propositalmente pelo conhecimento maravilhoso que ele tinha e pela essa nova roupagem da linguagem que ele tinha vontade de colocar na literatura. Inclusive, textos arcaicos, né, que não se usam tanto no momento em que ele escreveu, e também de outras línguas, como eu falei para vocês, tá? Neologismo, não esqueçam, é uma figura de linguagem. Neologismo é quando se criam palavras novas, e essas palavras novas têm significações no texto, não é criar por criar, tá? Usava muito provérbios, ditados, então é um autor que tinha uma experiência linguística, uma maturidade linguística muito bom, tá? Vamos lá. E as características literárias, gente, como eu falei para vocês, tá? Ele era um pesquisador e um conhecedor de diversas línguas, tá? Então, ele fundia esses arcaísmos, essa cultura popular, a um mundo erudito, mais formal, tá? E sempre de uma forma universal, mas, ao mesmo tempo, também periférica, ele mostrava a experiência de um homem iletrado, tá? Que vivia com a natureza, na religiosidade, no mito, esperando uma providência divina, como a gente vê Riobaldo, né, em Grande Sertão Veredas, também ligado a rituais antigos, tá? E os personagens de Guimarães Rosa, eles recuperavam, de certa forma, um pensamento mítico-mágico, né? Que às vezes não tinha um mundo como universo lógico-racional, mas o próprio universo do personagem se diluía na voz do próprio Guimarães Rosa, e essa obra se tornava uma linguagem de um homem rústico que se misturava, às vezes, com a própria voz do narrador, tá? Então, ele tinha uma busca poética muito grande. Quando eu falo de busca poética, não é poesia, não é poema, não. Poética é na linguagem poética, a beleza da linguagem, tá? E, às vezes, se torna um pouco sem lógica, né? Para quem não entende bem o percurso linguístico do próprio Graciliano Ramos, tá? E os personagens são normalmente milagreiros, pessoas desajustadas, deficientes, velhos, pessoas que já têm uma entrada dentro da literatura desde a geração de 30 e estão distantes dessa realidade concreta, né? E acabam sendo até virando mitos, né? O Riobaldo acaba virando, de certa forma, um mito. Eles ganham o estatuto de evidência, né, e questionam a ordem do mundo, lógico, racional, porque vocês vão ver que todas as coisas que os personagens vivem, na verdade, são questionamentos do mundo, né, são questionamentos mais universais. E aí, para a gente terminar como Guimarães vê a realidade, ele sabia de que seus textos tinham uma dificuldade para o leitor, e ele diz assim: como escritor, não posso seguir a receita de Hollywood, segundo a qual é preciso sempre orientar-se pelo limite mais baixo do entendimento. Portanto, torna a repetir, não do ponto de vista filológico, que é da estrutura da língua, e sim do metafísico. No sertão, fala-se a língua de Goethe, Dostoiévski e Flaubert, porque o sertão é o terreno da eternidade e da solidão. No sertão, o homem é o eu que ainda não encontrou um tu. Por ali, os anjos e o diabo ainda manuseiam a língua. Ele está dizendo que o mesmo homem que Flaubert, Dostoiévski, Goethe fala lá na Europa, onde seja, é o mesmo homem do sertão, porque as características humanas, elas são universais, tá? E aí ele tem várias obras, as mais importantes, quando eu falo de importância de análise literária, Sagarana e Grandes Sertões, que é o que a gente vai falar hoje, está chamado de Grande Sertão Veredas. Inclusive, tem um link lá, eu botei um link lá no Classroom, que tem o filme. É um filme antigo, ainda em preto e branco, mas vale a pena para você entender a linguagem, a perspectiva e o contexto desse filme, tá bom? Ele teve obras publicadas em vida, né, e obras póstumas também, tá? Então é o seguinte, a primeira obra, eu vou falar de alguns, ele é um livro que tem vários contos, né, são 9 contos, e cada conto desse tem uma realidade do sertão e do sertanejo, são histórias diferentes, tá? Mas todas se passam nesse mesmo ambiente.
E saga significa que vem dos mitos germânicos. Irana é um sufixo tupi-guarani que quer dizer semelhante, parecido com. Então, é como se fosse parecido com os mitos germânicos. Então, tipo, ele pegou uma palavra de origem germânica, né, alemã, com o tupi-guarani, criou uma palavra para remeter o título da obra dele, tá? Ele explora técnicas que lembram as fábulas medievais, lembram de fábulas, que tinha sempre a moral da história, uma reflexão, né, mas não daquela forma, não na mesma estrutura, mas que relembra essas técnicas dos romances greco-romanos, e também, não esqueçam, e Sagarana não é diferente de todas as obras dele, explora demais as possibilidades de cada palavra, ele vai e busca o sentido mais arcaico possível, ou a forma mais composta possível, através de neologismo, porque a palavra é o grande desafio enfrentado pelo leitor. Ele queria que o leitor tivesse uma experiência ao ler o livro dele que remetesse a uma possibilidade muito grande de interpretação a partir de como ele colocou as palavras, tá bom? E aí eu vou falar sobre dois contos desse livro Sagarana, tá? São alguns trechos, não tem como falar de tudo, né, gente? A gente não tem como falar de todos. Um deles é Sarapalha, que é o terceiro conto, em que dois primos disputam a mesma mulher em uma região assolada pela malária. Então, vocês vão ver aí, né, um lugar, um espaço não tão comum na literatura, e ele vai fazer isso de forma bem rústica e bem detalhada. E aí eu botei um trecho que ele fala sobre a natureza, tá? Aí o diálogo diz assim: talvez que até aqui ela não chegue, Deus há de... Mas chegou, nem dilatou para vir, e foi um ano de tristezas. Em abril, quando passaram as chuvas, o rio, que não tem pressa e não tem margens, porque cresce no dia, mas leva mais de mês para minguar, desengordou devagarinho, deixando poços redondos num brejo de ciscos, troncos, ramos, gravetos, coivara, cardumes de mandis apodrecendo, tabaranas vestidas de ouro, encalhadas, curimatãs pastando berro na invernada, jacarés de mudança, apressados, canoinhas ao seco no cerrado, e bois sarapintados, nadando como búfalos, correndo mururê, de flor roxa flutuante, por entre as ilhas do Melassal. Então, houve gente tremendo com primeiros acessos da sezão. Talvez talvez que para o ano ela não volte, vá-se embora. Então, a trama, né, não está sendo contada nesse trecho, mas eu trouxe para que vocês vejam a linguagem que ele coloca, né? Talvez que para o ano ela não volte, essa expressão de dizer para o ano, né? Essa expressão desengordar, né? Isso aí é um neologismo, né? Essa palavra não existe, desengordar, existe emagrecer, mas ele cria isso para dar uma força à palavra com prefixo inovador aí que ele coloca, caracterizações bem regionais aí da descrição da natureza, e uma linguagem bem detalhada, tá? Outro conto desse livro é chamado de São Marcos, aí mais uma vez aí a descrição da natureza em Graciliano Ramos, né? Em que ele usa palavras de origem indígena, de origem da raiz da língua indígena do Tupi-Guarani, por exemplo, e é bem descritivo e bem pensado nessa relação com o que ele espera da língua mais trabalhada, tá? E aí, gente, a gente vai agora trabalhar um livro chamado Grande Sertão Veredas. Preste atenção aí que esse livro tem muito o que falar, é uma obra que é um cânone da nossa literatura, de importância para a nossa literatura, e é um dos livros que a gente não pode deixar de ler, não só por causa do vestibular, mas para a vida, tá? É um romance, então vocês vão ver aí a história de Reobaldo, que é um ex-jagunço, né, que já está velho, afastado das funções, e ele começa a conversar, né, com um visitante que é letrado e deseja conhecer o sertão. Ele é narrado em primeira pessoa, e Reobaldo conta a sua própria história, né, lembrando que jagunço é aquele cara que trabalha a serviço, né, nos sertões, né, que trabalha para alguém, né, normalmente trabalha com armas, é uma pessoa
formal, não é uma pessoa muito formal, uma pessoa rude um pouco, tá? E aí ele vai fazendo lembranças de reminiscências que ele viu na vida dele, tá? Vai ter uma paixão aí, um tema que nunca teve na literatura, que eu vou trabalhar já já com vocês. E como são lembranças, preste atenção, Graciliano Ramos faz uma coisa muito inovadora na literatura que a gente chama de fluxo da memória e fluxo de consciência. O que é isso? Quando a gente vai narrar uma história, quando a gente vai narrar um fato, a gente tenta fazer ele de forma cronológica, né? Em que os fatos aconteceram de forma progressiva. Graciliano e Clarice, vocês vão ver, eles fazem muito isso de forma não linear, né? Não segue essa linha cronológica. Mas vem essas lembranças como fluxo de memória. Por isso que, às vezes, a gente se perde um pouco na leitura, porque o fluxo da história, de contar a história, é um fluxo que está na cabeça do personagem, que vai contando através das imagens que vem na cabeça dele, né? Tá certo? Ele vai contar as desavenças dele contra Hermógenes, né? Que era um jagunço traidor, que enveredou pelos labirintos lá daquele sertão todo. E as paisagens onde Riobaldo viveu, o contexto aí, o local físico, é correspondente ali o sertão, que hoje a gente toma como Minas Gerais, Goiás e Bahia, é um espaço bem grande, né, da reminiscência disso. Mas o sertão de Guimarães Rosa, ao mesmo tempo, e não é real. Então, porque existe uma perspectiva de que existe o sertão geográfico, mas também ele é projeção de uma alma. Porque Grande Sertão Veredas, na verdade, é a alma de Riobaldo. Então, é um pouco complexo, mas para vocês entenderem que o sertão em si não é como foi trabalhado, por exemplo, em os sertões, né? O sertão em si como um espaço geográfico em que vivia um grupo social. Mas Graciliano Ramos trabalha Grande Sertão Veredas para além do geográfico, mas para a alma de Riobaldo, do homem que vivia naquele espaço. Tá? E como eu falei para vocês, esse regionalismo ele não é mais individual, ele não é mais focado, ele é um sertão do tamanho do mundo, tem um regionalismo universal, com seus paradoxos, tá? Graciliano Ramos, ele trabalhava muito com esse paradoxo do bem e do mal, Deus e o diabo, guerra e paz, alegria e tristeza, e a liberdade e o medo, que sempre estavam dentro dessa perspectiva das obras dele, tá? E aí também a gente vai ver que existem vozes no texto, né, discursos no texto que remetem a outras falas de heranças coloniais, na forma como ele fala, como ele vai reagir, tá? E também a gente não pode esquecer o tema central também dessa obra, que é o amor. Gente, imagine uma obra em que fala sobre um homem rústico, né, um jagunço, que se apaixona pelo seu colega jagunço. Imagine. Então, o Riobaldo, ele enxerga Deadorim, que é o seu colega jagunço, e em meio a esse mundo tão viril, né, que é o macho, né, o cabra macho, o jagunço, e completamente de estrutura machista, né, formado nessa base machista, essa imagem dele de sentir isso por outro homem é não entendido por ele, isso talvez não tolerável, e ele também não aceita aquilo que ele sente. Imagina a gente falar sobre isso hoje, e ainda mais isso há um século atrás, com o sertanejo. Então, quando o Graciliano Ramos faz uma análise desse sentimento de Riobaldo por Diadorim, aí vem a análise psicológica grande de Riobaldo, e ele consegue criar um fluxo de pensamento do próprio Riobaldo, como encara isso. Imagina o que é que deu isso na história, né? E aí cria um conflito. E esse conflito
vem de novo esse conflito entre o bem e o mal, porque Diadorim seria o mal, seria o diabólico, que era o que ele rejeitava e ao mesmo tempo desejava. E aí você fala, professor, é um livro gay? É um livro... Não se falava nem nisso. Ele tinha um jagunço, a imagem do jagunço, que ele não aceitava esse processo que ele tinha de desejo por ele. Só que, já no desfecho do romance, se descobre algo sobre Diadorim. O que é que vocês acham que aconteceu de tão... que descobriu sobre Diadorim? Alguém tem alguma sugestão? O que é que aconteceu que mudou toda a história de Diadorim? Alguém tem uma suposição? Vou dizer a vocês, no final se descobre que Diadorim era uma mulher que se infiltrou no bando, né? Ele se passava por homem para poder ser aceita dentro dos jagunços. E aí, quando ele descobre, gera ainda mais reflexões sobre tudo que ele pensou sobre a vida dele, a análise psicológica da vida, o existencialismo dele, e reflexões sobre o que ele foi e o que ele não viveu. Por causa desse impacto que seria um homem. Então, além dessa história belíssima, outro aspecto também é a linguagem bem autêntica dos personagens, estão muito próximo da realidade dos homens do interior. E, normalmente, os personagens, Graciliano sempre diz, né? Todos os meus personagens existem. São criaturas de Minas, jagunços, vaqueiros, fazendeiros, paquitários de Deus e do diabo, meninos pobres, mulheres belas, né? A religiosidade, né? A convicção sempre nessa coragem, né? Que existia em viver, em acreditar em Deus, e essa dicotomia também com o diabo, tá? Então, esse impasse amoroso através de um fluxo de consciência e tem uma intensidade dramática muito grande, e a gente pode dizer que é uma grande epopeia moderna, né? Epopeia que tem um herói aí central de toda essa trama, tá certo? Então, aí eu botei alguns trechos de Grande Sertão Veredas para a gente comentar, e aí vocês sabem, né, gente, que existe uma relação muito próxima do pessoal do sertão com Deus, mas também com o próprio diabo, né? O medo, né, do diabo e a reflexão que faz sobre isso, como essa dicotomia do bem e do mal. Eu vou falar alguns trechos da obra para vocês verem como ele pensava, né? Como essa narrativa age. Lembrando que o Enem não vai perguntar sobre história, não vai perguntar sobre a questão linguística, tá? Como o autor, o personagem se expressava, como era essa construção. Então, essa parte aí, o diabo existe e não existe. De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava, não possuía os prazos. Vivi puxando de difícil, peixe vivo no moquém. Quem mói aspira não fantaseia. Ó, veio a estrutura da frase bem coloquial. Mas agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos desassossegos, estou de range rede. E me inventei nesse gosto de especular ideia. O diabo existe, não existe, dou o dito. Abrenúncio. Isso aí é um neologismo, é abrenúncio, né? Ele cria, ele anuncia. Essas melancolias. O senhor vê, existe cachoeira e pois, mas cachoeira é barranco de chão e água caindo por ele retombando. O senhor consome essa água ou desfaz o barranco. Sob cachoeira alguma, viver é negócio muito perigoso. As frases de Reobaldo são muito emblemáticas, né, quando ele faz essa reflexão sobre a própria vida, sobre o ato de existir, tá? E aí também aí o diabo na rua, no meio do redemoinho, desculpa, e aí ele fala de novo do diabo. Explica ao Senhor, o diabo vige dentro do homem, e aí tá escrito como o Graciliano colocou, tá? Vige, mas é vive, porque Graciliano colocava, inclusive, os aspectos fonéticos e da fala diretamente como eles falavam, tá certo? Então, preste atenção nisso, que o Enem pode colocar como se isso fosse um erro de linguagem, um vício de linguagem, não. Isso é a realidade linguística do sertanejo Riobaldo, tá? O diabo vive dentro do homem.
Os crespos do homem. Ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos. Solto por si, cidadão. Peraí que alguém está falando aqui. Ia chutar que era casado. Imagine, né, Maria Letícia, um jagunço, um homem rústico, né, se vê envolvido nesses pensamentos que é quase que impossível de se imaginar na cabeça de um homem jagunço, sertanejo, e como o Graciliano faz essa perspectiva na cabeça desse homem, certo? Vamos voltar para lá. Mais alguns trechinhos, tá? Para a gente analisar direitinho. São frases bem importantes dele sobre a maldade gratuita, né? Por mais que ele seja um homem rude, ele tem os pensamentos dele, ele tem essas reflexões que ele faz da vida, e ele sempre é muito reflexivo, né? De Adorim, por exemplo, tem um dia que ele está atravessando um rio e ele encontra uma pessoa e ele reflete, né? Por que eu encontrei com essa pessoa aqui? Qual o motivo, né? Nessa análise existencial dos porquês da vida, né? Porque ele está ali, porque encontrou a pessoa. Então, mostrando essa perspectiva do fluxo de consciência, como esse personagem pensava, né? O senhor não duvide, tem gente nesse aborrecido mundo que matam só para ver alguém fazer careta. Fala aí sobre pessoas maldosas, né? Que fazem. Veja como ele faz a comparação. Matam só para ver alguém fazer careta. E ele diz que ele também fala que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, as pessoas vão mudando, as pessoas vão como um bonequinho de barro que vai se moldando. Ele diz: o senhor, mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior. Está aí na página 39. E aí, a gente tem aí um momento como ele via de Adorim olhando para ele. Então, ele lutava com essa questão que ele não entendia esse sentimento que existia, e ele trabalha isso na cabeça dele de Adorim como se fosse um amigo, né, que ele tinha queria muito bem, mas não sabia lidar com essa perspectiva. Aí, Adorim me espreitava de longe, afetando a espécie de uma vagueza. Mire, veja o que a gente é. Mal dali é um átomo. Eu selando meu cavalo e arrumando meus dobros, e já muito entristecia. E Adorim me espreitava de longe, afetando a espécie de uma vagueza. Não me despedi, tive pressão de dizer a ele baixinho: por teu pai vou, amigo, mano a mano. Vingar Joca Ramiro. A fraqueza minha adulatória. Mas ele respondeu: viagem boa, Realbaldo, e boa sorte. Despedir da febre. Então ele diz, quando o amigo ele queria falar algo mais forte para ele, e o amigo simplesmente disse: viagem boa, Realbaldo, boa sorte. E ele termina: despedir da febre. Então ele sentia esse sentimento e não sabia lidar com ele. E no final, né, se descobre esse desfecho da história. Mas o que mais importa na história não é só isso, mas também toda a narrativa que se faz nesse livro maravilhoso que eu indico para vocês lerem. Tá certo? E agora, tem outras obras de Guimarães Rosa, tá, gente? Mas, infelizmente, não tem como falar de todas, tá? Agora, presta todo mundo atenção, a gente vai falar de Clarice Lispector, tá? Muita gente fala de Clarice, muita gente endeusa ela, bota a frase dela no Facebook. Aqui, quem já não viu uma pessoa botar uma frase de Clarice, né? Dizer que é erudito, que entende literatura. Mas eu vou mostrar a vocês que Clarice falava de coisas comuns, por mais que tivesse uma linguagem um pouco difícil para uma primeira leitura, para quem não é acostumado com o fluxo dela, mas fala de coisas simples do dia a dia, tá?
Então, o trabalho que a gente vai fazer sobre essa atividade, ela vai valer como se fossem duas atividades diferentes, como eu falei para vocês, é através das obras de Clarice Lispector. Então, eu mandei para vocês lá no Classroom esse livro aqui, ó. Todos os contos de Clarice Lispector. Então, aqui dentro, vou mostrar vocês lá dentro, tem todos os contos dela mesmo, todos os contos, o livro é imenso. Mas aí, cada conto é uma história diferente. Então, vamos ver com que contos vocês vão se identificar, e eu vou mostrar no final como é essa atividade, tá certo? Então, vamos lá falar sobre a maravilhosa Clarice Lispector. Alguém aqui já viu uma estátua de Clarice Lispector lá em Recife, em algum lugar? Alguém já viu? Pode abrir o áudio, viu, gente? Alguém já viu? Ah, o nome do livro é Não. Clarice Lispector, Todos os Contos. Porque Clarice, ela escreveu romances, ela escreveu até poemas também, mas os contos é o que a gente vai trabalhar com os contos, tá? Ela escreveu mais de 100 contos, e aí vocês vão ter que se identificar com pelo menos um deles, tá certo? Clarice Lispector, para quem não sabe, presta bem atenção nessa aula, assim, que é muito interessante sobre Clarice, é que Clarice viveu em Recife, tá? Clarice, ela é tida como, para os acadêmicos ou para os amantes da literatura, como uma das maiores escritoras brasileiras e, quiçá, do mundo, tá? E Clarice Lispector, principalmente os contos e algumas obras dela, se passam em Recife. Então, a gente, como o resto de carnaval, ela fala como era o carnaval que ela vivia ali, perto da Conda Boa Vista, tá? Felicidade Clandestina, que a gente vai ler com vocês hoje. Então, a infância dela foi em Recife, né? Ela não é brasileira, tá, gente? Quando eu falo de ela não ser brasileira, é que ela não nasceu do Brasil, mas ela viveu a vida praticamente dela inteira no Brasil. Clarice tem várias. Clarice era muito misteriosa, tá, gente? Inclusive, ela passou por muitos anos, a pessoa sem saber até o ano que ela nasceu, né? Ela é uma pessoa muito mística, assim. E aqui eu tenho uma biografia dela, né, que fala da vida dela, entrevistas, né, com pessoas que conviveram com ela, e é uma pessoa realmente muito interessante. Ela nasceu na Ucrânia, tá? 10 de dezembro, ela é sagitariana igual a mim, né? Então, graças a Deus tem uma proximidade. E ela veio para cá com o pai, né, a mãe e duas irmãs, fugidas aí de todo o processo da Primeira Guerra Mundial, né, em que o Brasil recebeu muitos imigrantes, né? Para piorar assim, né, na aceitação das pessoas, ela era judia. E aí ela deixou a Ucrânia por esse sentimento antissemita, né? E veio para cá, onde já viviam aqui os tios e os primos dela, tá? Primeiro ela ficou um pouco em Maceió, né? E depois trabalhando lá com os primos, né? E o cunhado. E depois veio para Recife, né? Fazer essa vida mais autônoma da família. E viveu por muito tempo, durante a infância inteira aqui em Recife. E depois, com 9 anos, ela foi para o Rio de Janeiro, certo? E lá ela fez direito, né? Conheceu um colega de turma lá em direito, casou com ele, teve 2 filhos, Pedro e Paulo. Tem inclusive um conto de Clarice chamado A Esperança, que é belíssimo, né? Que Clarice, gente, eu vou mostrar a vocês que ela tinha uma visão das coisas muito intensa. Quem é sagitariano, quem é mais intenso, entende. Ela não enxergava as coisas de uma forma superficial como todo mundo. Ela sempre via uma epifania, uma descoberta, ela sempre via algo muito mais intenso. Nesse conto, por exemplo, A Esperança, você sabe que aqui no Nordeste, também está aqui em Recife, quando a gente vê aquele insetozinho verde entrando dentro de casa, a gente diz que é uma esperança, né? Não sei se vocês já viram isso, já passaram por isso, e não pode matar, né? Porque esse inseto vai trazer esperança para a família, né? Deve ter passado por isso, né? E a gente chama de esperança.
E o título do conto é Esperança. E ela está em casa com os filhos. A escrita de Clarice é muito intimista, ela fala muito sobre a vida dela, por mais que ela não nomeie o nome, que ela não nomeie-se, né, nos contos, mas são experiências de vida dela. Ela está com os filhos, e um dos filhos dela olha para a Esperança e quer matar a Esperança. E o outro já veio de outra forma. Aí ela começa a fazer uma viagem de Clarice. Clarice tem esses toques aí existenciais, e começa a fazer uma análise sobre a simbologia da esperança. E a esperança deixa de ser a esperança e vira um tema, né? Como as pessoas matam um animal que simboliza isso? Então, Clarice, ela fala uma história simples mesmo, um dia que ela está em casa e uma esperança entra, né? Vocês vão ver também uma mulher que ela vê um cego mastigando chiclete e ela muda a perspectiva de vida dela, tá? A história da galinha com o ovo são os contos dela, são histórias simples, mas que tem uma foda, desculpa a palavra, análise sobre a sociedade, sobre a vida, tá? E aí ela foi uma mulher que viveu dentro da perspectiva literária do Brasil inteiro, ganhou vários prêmios, famosa no mundo inteiro, uma mulher muito misteriosa, uma mulher muito mística, né? Morou aqui em Recife durante muito tempo e ela morreu com 57 anos com câncer de ovário, tá? Mas a obra dela é vastíssima. Então, a gente vai trabalhar hoje aqui com vocês alguns contos dela e falar sobre um romance principal dela, que é A Hora da Estrela, que inclusive eu tenho aqui do meu lado, tá bom? Aí eu vou mostrar a vocês como essa mulher era forte, né? Como essa mulher tinha uma linguagem, uma visão de mundo diferente da mulher do seu tempo, uma mulher que pensava na liberdade, uma mulher que ao mesmo tempo também falava muito sobre saudade, e que ela dominava esse mundo que nem ela mesma entendia. Eu esqueci de colocar lá no grupo, no Classroom, tem uma entrevista dela na TV Cultura, ela muito fumando, né, que na época se podia fumar em todo canto, e quando se fazia perguntas sobre ela, nem ela mesma conseguia responder. Ela criava contos e as pessoas perguntavam a ela o significado daquelas coisas e ela dizia que ela também não sabia. Que a leitura ela se fazia com o entendimento de cada um. Vê as frases dela. Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. Então, enquanto as mulheres discutiam sobre liberdade, sobre tudo isso, ela dizia que isso aí já é pouco. O que ela quer ainda nem nome tem. Então, é uma mulher misteriosa, né? Sempre com desejos maiores do que o seu tempo. A palavra é meu domínio sobre o mundo. Então, ela sabia da força que existia e como a palavra, quando ela fala a palavra, é a escrita, né? Quando ela escrevia, era o domínio dela. Não sei se vocês sabem, mas coser com S é costurar e cozer com Z é cozinhar. E ela dizia assim, não tem pessoas que cozem para fora, quer dizer, não tem pessoas que costuram para fora, eu costuro para dentro. Vê que metáfora interessante, essa perspectiva aí da mudança de que ela cozinha para dentro, que ela costura para dentro, é que ela em íntima, ela traz a emotividade dela, ela trabalha o eu dela, a intimidade dela e esse existencialismo dela. Saudade é um pouco como fome. E aí que frase linda. Saudade é um pouco como fome. Só passa quando se come a presença. Mas às vezes a saudade é tão profunda que a presença é pouco. Quer se absorver a outra pessoa toda. Essa vontade de um ser o outro para uma unificação inteira é um dos sentimentos mais urgentes que se tem na vida. Eu vejo que ela é uma pessoa muito intensa, né? Sagitariana, né? Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Ou toca ou não toca. Eu vou ler para vocês eu vou ler um conto dela inteiro para vocês, né? Pequenininho, vou ler para vocês. E a gente vai analisar esse conto. É uma história muito simples, de uma menina que empresta um livro a outra. Mas é você entender o peso que existe naquelas atitudes, na análise que ela faz dos personagens,
mas não só pelo personagem, mas pelo que a ação significa, tá? É muito emocionante. E aí ela tem várias obras, tá? E aí eu botei as principais. Perto do Coração Selvagem, que é a primeira obra dela, né? O Lustre, Cidade Sitiada, Laço de Família, que eu vou ler um conto dele. A Maçã no Escuro, A Paixão Segundo GH também é muito, muito conhecida. Água Viva, O Ovo e a Galinha, vou mostrar para vocês essa questão do ovo e a galinha. A Hora da Estrela, que aí é o personagem talvez mais conhecido de Clarice, que é Macabeia, né? Uma nordestina que vai para o sul. E Como Nasceram as Estrelas, mas tem vários outros, tá bom? Quais são as temáticas de Clarice? Preste atenção que vocês vão ter que buscar dentro dessas temáticas algo que se relacione com você. Já vai imaginando aí na sua cabecinha, eu vou dar um outro spoiler, algum sentimento, alguma história, algum sentimento que a gente encontre dentro de um conto de Clarice que tem a ver com alguma coisa que você já viveu, com alguém muito importante. Tá certo? A gente vai chegar aí já já. Então, quais são as temáticas dela? Solidão, né? Uma mulher que tratava diretamente sobre a solidão. O questionamento do ser, sobre o existencialismo, sobre o que é ser, como ser, né? E análise de como eu sou dentro de uma perspectiva humana. Também era uma temática muito intimista. Normalmente, as histórias que Clarice contava são de vivências íntimas de como ela enxergava o mundo. E esse peso existencial que existia nela, né, de existir. Também o desencontro amoroso, a dificuldade de comunicação entre as pessoas, porque ela vai também ter essa coisa bem forte da interação. Então, como as pessoas não se comunicam direito nem com a linguagem, nem com os sentimentos. E ela é uma pessoa muito inquieta. Quando fala de inquieta, na existência humana existe uma inquietação, uma inquietude muito grande em Clarice. Você vai ver que os personagens de Clarice, eles se desintegram, ou existe a redenção deles, da mudança. E uma palavra muito próxima de Clarice é a epifania. O que é epifania? É quando você está num espaço, vê se vocês já passaram por isso, você está num lugar, aí depois você para do nada e diz assim, poxa, isso aqui representa isso aqui, algo inesperado, você reconhece algo... Oi? É como se fosse um ponto de mudança, que você esclarece uma coisa que estava obscura. Isso, Clarice fala, vocês vão ver, vou trabalhar com vocês dois alguns contos, ela fala sobre essa epifania, porque não tem gente que diz assim, eu já estou muito Clarice. Eu sou muito parecido com Clarice, eu nunca vejo as coisas de forma muito gerais, sempre existe uma epifania, uma percepção súbita do que a gente nunca tinha percebido. Isso já aconteceu comigo também, só que foi uma questão de amor próprio, sabe? Do nada, Isso. Despertou várias emoções. Eu comecei a perceber muitas coisas que eu gostava de dentro de mim mesmo. Mas só com o tempo que você descobre muitas coisas produtivas que vêm de você mesmo. Tá? Isso. E isso é tão revelador, né? Quando a gente enxerga isso, coisas que a gente nunca tinha percebido, né? Muito bem. Então, essa epifania é esse toque, assim, súbito. Aí, quando Clarice, o personagem de Clarice, tem essa percepção súbita, que até então era ignorado por ele, aí que vem a beleza do conto, da história, dos romances de Clarice, que é a percepção de coisas que a gente tem na humanidade que a gente nunca parou para pensar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, qual é o estilo de Clarice, né? Como eu falei para vocês, ela usava muito o cotidiano nas suas visões de mundo, uma vivência interior, esses conflitos internos, né? Todo mundo tem. Muitas pessoas... Freud fala muito sobre esses conflitos internos, né? De um lado negativo também esse recalque, né? De coisas que são conflitos internos que a gente não gosta de expor, mas a gente critica o outro. Mas aí ela vê essa vivência interior dela, de como ela viu o mundo. Esse fluxo de consciência, vocês vão ver que Clarice Lispector, ela começa a obra, como a gente vai ver uma obra dela, começa assim,
E tudo começou com um sim. Não se explica quem é o personagem, não se explica onde ele está, a história começa a partir do ponto de consciência de Clarice. Então, entrar nesse ritmo do fluxo de consciência é entender as sensações que Clarice tem desse eu, que são mais importantes do que a própria história. São fatos geralmente banais. Eu vou mostrar para vocês um fato de um dia que tentam matar uma galinha, e na hora que vão matar a galinha, ela põe um ovo, e muda toda a perspectiva da narrativa. Então, Clarice tem esses toques muito interessantes de coisas banais, mas que servem para detonar toda a história. Normalmente é a mulher protagonista dessa história, tá? Normalmente é um monólogo, principalmente nos contos, né? É uma pessoa que conta uma história, ela está contando, desabafando uma história. O discurso indireto livre, né? Então, se fala de uma forma mais aberta e de acordo, às vezes, a narrativa, o narrador se misturava, às vezes, com a voz do personagem. São temas urbanos, mais intimistas, e usa muitas metáforas e imagens inesperadas, tá? A narrativa dela é densa, forte, e, normalmente, ela, às vezes, remove situações para que a gente entenda a perspectiva que ela tem dessa interação psicológica. A gente começa a pensar como aquele personagem está pensando, né? Então, é muito interessante a forma como ela faz. Ela valoriza as palavras não têm um sentido muito banal, né? Assim como a gente viu com Guimarães Rosa. São personagens comuns, crianças, mulheres simples, donas de casa, e ela rompe também com essa linguagem, essa narrativa linear, né, e temporal. Certo? Aí agora a gente vai entrar na parte boa. A gente vai analisar 2 contos de Clarice. Eu vou fazer um resumo dele lendo algumas partes, e outro eu vou ler junto com vocês. Aí esse que é o que eu vou ler com vocês, eu queria que todos vocês acompanhassem de verdade, lessem e percebessem sentimentos que vocês tiveram em relação a esses contos, tanto esse quanto o outro, e podem falar para mim que sentimentos vieram à tona quando vocês leram, tá bom? Então, o primeiro chama-se Laços, ali tem Laços, mas Laços de Família, é o nome do livro. E dentro desse livro, Laços de Família, tem um conto chamado Amor. Eu vou explicar para vocês um pedaço da atividade que vocês vão fazer. Presta bem atenção. Todos os anos, no final do ano... Eita, pô. Vocês estão conseguindo ver o slide ainda? Preste atenção. Sim, sim. Todos os anos, no final do ano, eu faço essa atividade com os alunos do 3º ano e me emociono toda vez. Os alunos, quando vão contar suas histórias, através dos contos, a gente se emociona muito, até porque também é o final do ano. São histórias de Clarice que tocam em pontos muito bonitos de cada um, que a gente às vezes não percebe. Ainda mais porque eu quero que tenha participação da família de vocês, de algum amigo, do ex-namorado, de um tio, de uma pessoa que você nunca mais viu e que você gosta e que você enxergou nesse conto. Quando eu falo nesse, eu estou dando um exemplo desse, mas pode ser qualquer um, tem mais de 100. Então, vocês vão lá nesse livro, que eu montei lá em PDF, tem todos os contos dela, tem mais de 500 páginas, vocês podem, pelo título, né, vocês vão lendo, mas cuidado que o título às vezes engana, né? Tem Amizade Sincera, tem O Amor, tem O Primeiro Beijo, Feliz Aniversário. Então, vocês vão ver que quando a gente lê alguma coisa, principalmente algo emotivo, né, como um romance, um conto, a emotividade disso para a gente, se isso vai fazer a gente se emocionar, se comover, depende da vivência que a gente tem, de alguma experiência que a gente já viveu, que se aproxime em algum momento da história e dos sentimentos que estão dentro daquele texto. Não é assim que acontece? Essa semana, por exemplo, eu assisti pela 20ª vez aquele filme Viver é uma alegria, uma coisa assim. Já viram esse filme que é sobre um menino mexicano que ele quer ser músico e a família dele não deixa? Sim, Da sim. Disney? Muito, muito bom esse filme.
Toda vez que chega a parte que ele vai cantar para a bisavó dele, eu desabo de chorar. Esse filme eu assisti quarta-feira, vê que interessante. Eu assisti quarta-feira, essa bisa dele, ela tá perdendo a memória, né? Ela tá esquecendo sobre o pai dela. Ele canta para ela e ela começa a viver novamente, né? Canta com ele tudo. Eu choro copiosamente. E eu sempre chorei porque eu tenho uma avó de 82 anos, né? A gente pensa no final da vida, a gente pensa na saudade da pessoa, né? E nesse dia, na quarta-feira agora, minha avó estava aqui em casa. Então, a emoção, eu peguei na mão dela assim e me emocionei de uma forma que eu já me emocionava antes. E com a presença dela, para mim, foi uma epifania, assim, foi um momento mágico. Inclusive, tem um conto de Clarice chamado Feliz Aniversário, que é o aniversário de uma senhora de mais de 60 anos, que, vocês sabem, né, gente? A gente é triste falar sobre isso, mas a velhice tem seus lados negativos. Um deles é a solidão. E nesse conto Feliz Aniversário, conta a história dessa senhora, que a família dela inteira vai para o aniversário dela, passa o ano inteiro sem vê-la, sem ligar para ela, e nesse dia vão lá. E eles, na verdade, eles não ligam muito para ela, eles vão lá para fazer o esquema, mas, na verdade, eles estão ali, ficam conversando, né, mas nem ligam muito para ela. E um momento ela diz que vai tomar uma cachaça, e eles proíbem ela de fazer, e ela vai e toma. E esse conto fala sobre a velhice, sobre como envelhecer é difícil e como a certeza da juventude faz com que a gente não ligue para as pessoas mais velhas. Então, alguém, por exemplo, que tem uma avó, que lembra do aniversário da avó, ou que sente saudade da avó, lembra desse conto, pega esse conto e vai fazer atividade com ele, entendeu? Esse conto agora, Amor, que fala sobre uma mãe que cuida da casa, que a família acima de tudo. Então, cada conto tem uma história ou um sentimento que você liga a alguém e liga também a um momento. Então, eu vou ler esses dois contos e vou mostrar para vocês os outros depois, para vocês perceberem como a gente vai ler e tirar daquilo algo que lembre alguém. Não precisa que a história seja igual, mas que você consiga, você vai ter que justificar o que sentimento veio a você, para você fazer ligação com a sua história, com essa pessoa que você gosta e esse conto. E aí, quando a gente está em aula normal, presencial, eu vou pedir para que vocês mostrem esse conto para essa pessoa que você escolheu, sua mãe, alguma coisa. Primeiro, você vai ter que justificar simples, não precisa nada de artigo científico, não. Que você se justifique detalhadamente que sentimento veio à tona em você, que você ligou esse conto a que situação, a que pessoa, e vocês vão encontrar uma foto que não precisa ser exatamente desse momento, mas uma foto que tenha com essa pessoa, que ela represente esse momento, essa pessoa e esse conto. Entenderam como é para vocês fazerem essa ligação da atividade? Entenderam? Repete de novo, por favor. Eu vou falar mais no finalzinho, mas só para vocês entenderem que para vocês fazerem uma ligação com alguém e com um sentimento com essa pessoa. Mas vamos falar logo dos contos. No final, tu vai abrir a atividade para explicar melhor? Vou. Mas vocês vão entender direitinho. Tá. Quando a gente lê alguma coisa, a gente sempre não... Às vezes, quando a gente se emociona, a gente não lembra de alguém. A gente não lembra de uma pessoa. A gente não lembra de algum sentimento. Poxa, eu estava lendo esse texto aqui. Ou então um filme, eu estava vendo um filme. Essa cena, essa situação, essa fala me lembrou alguém. Então, vocês vão pesquisar aí, ler os contos de Clarice e quando chegar no momento que você perceber que aquele conto lembrou alguém, algum momento importante, aí você vai escolher ele para fazer essa análise. Aí eu vou explicar como é lá na frente, tá certo? Veja esse aqui. É o conto chamado Amor.
tá? E o narrador aqui é onisciente, tá? E essa narração fala da história de Ana. É uma história linda. E simples. Você vai ver como é uma história simples. Tem outros personagens na história, como o filho dela, o marido e o homem cego, mas quem sente a epifania, quem é o personagem principal é Ana, que é mãe de família, esposa, dona de casa. Veja a profundidade já daí, né? Ela é protagonista, dona de casa, mãe, e o seu tempo é para cuidar da família e das tarefas domésticas. Quantos sentimentos, quantas coisas as mães da gente deixam de viver, de ser, por ser mãe e por ser pelas atividades domésticas, né? Aí eu vou ler o primeiro trecho. Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela. O sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Saía, então, para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia deles. Quando voltasse, era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim chegaria a noite com sua tranquila vibração. De manhã, acordaria areolada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Vê a metáfora, né? Encontrava os móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Ela fala sobre ela está dizendo aí sobre o narrador está contando, esse narrador onisciente, contando que todos os dias era a mesma coisa. Ela limpava os móveis, as crianças iam para a escola, quando voltar exigia dela alguma coisa, comida. E às vezes ela cuidava da família, mesmo sem eles quererem, brigava com ela. Então, uma mulher que tinha suas funções. E essa hora, que ela chama de hora perigosa, diz assim, ó, tomar cuidado na hora perigosa, era um momento que ela estava sozinha em casa, o marido estava no trabalho, a criança estava na escola, e ela começava a refletir sobre o percurso da vida dela que levou ela até ali. Como assim? Meu Deus, hoje eu estou aqui. Pense na mãe de vocês, em algum momento. Minha mãe deixou de viver tanta coisa, deixou de fazer tanta coisa, tá aqui cuidando de mim, minha roupa, meu almoço, minha vida, sofreu muita coisa com meu pai, ou é uma mãe solteira. Então, essa hora perigosa era o momento, porque ela fala hora perigosa, que ela vai analisar um pouco a vida dela. Mas ela só pensava, ela nunca agiu de nada, né? Ela começa a pensar que ela caiu no destino da mulher. E ela chega até a dizer, né, até pela palavra, pela voz do narrador, ela diz que também sem felicidade se vive. Então, ela cai nessa perspectiva, em Clarice, é uma narrativa bem simples, mas que ela começa a dizer que sem felicidade se vive. Então, ela não é feliz, de certa forma. A felicidade para ela é algo maior. Tá? E aí, um dia ela vai fazer compras, vê que coisa interessante, vê que coisa do nada, assim. Ela tá voltando para casa de bonde, né? Lembrando que a gente tá falando aí do começo do século passado. E ela tá pensando, perdida lá, e ela tá naquela hora perigosa. Lembra que é a hora perigosa? Que ela começa a pensar sobre a vida. Ela tá lá pensando na vida, e é perigosa porque, de certa forma, o pensamento é um perigo. Pode trazer reações diferentes. Quando ela tava para voltar dessa hora perigosa, vê como Clarice viaja. Ela tá viajando aqui na hora perigosa dela. Quando ela retoma a rotina, algo aconteceu que mudou o mundo dela inteiro. Ela viu um homem cego mastigando chiclete. Vê que vê que coisa comum, né? Simples, as epifanias, a história de Clarice acontece de coisas muito simples. E o narrador diz assim, ó, ele mascava goma na escuridão. Goma é chiclete. Por que na escuridão? Porque ele era cego. Sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia-se parecer sorrir e, de repente, deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir. Como se ele a tivesse insultado. Ana olhava-o. E quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio. Mas continuava a olhá-lo.
cada vez mais inclinada. Ela ficava olhando assim, e o bonde ia passando, ela ficava olhando o homem passando. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando-a desprevenida para trás. O pesado saco de tricô despencou-se no colo, ruiu no chão. Ana deu um grito. O condutor deu origem de parada antes de saber do que se tratava. O bonde estacou. Os passageiros olharam assustados. Vê que coisa, ela estava lá pensando na vida dela, quando ela ia voltar, ela viu um homem mastigando chiclete. E o cara cego, mastigando chiclete e rindo. E essa imagem, que parte do cotidiano das pessoas, provocou um efeito devastador em Ana, que deixou ela desnorteada. Mas por que isso? Ela olhava, quando diz assim, ela olhava o homem como se eu tivesse insultado, porque a paz que ele estava, mesmo sendo cego, a existência dele, a paz dele, que confrontava com a dureza da vida, a realidade, ela percebeu naquele homem que, em algum momento, veio um sentimento dela de raiva, porque ele conseguia conviver com aquilo. E ela, talvez não com a realidade dela, que era tudo que ela deixou de ser por ser uma mãe dona de casa. Porque todas as tentativas que ela teve de parecer organizada e estável, ela até dizia, apaziguara tão bem a vida, cuidara tanto para que não explodisse. E a crise viera afinal. E todo o controle despedaçou. Então ela viu aquele cara mastigando chiclete cego, e foi aí a epifania dela. Ela disse, poxa, então eu tenho que tomar um rumo na minha vida. Então ela ficou desorientada com essa questão do cego. Vê que Clarice pega de uma coisa muito simples. Desculpa. Uma coisa muito simples. E ela desceu num ponto aí, desceu num lugar que ela não queria descer e parou no Jardim Botânico. E ficou olhando a natureza, aí, bem Clarice, né? Olhando a natureza, refletindo sobre a natureza, aí começa a pensar, né, que a planta nasce, morre, apodrece. Quem aqui não já teve essa reflexão, essa viagem? Sobre a vida, sobre a existência, sobre nascer, sobre morrer. E ela olha para as plantas e faz essa reflexão aí de Clarice. Aí depois do cego, agora era o jardim que estava na cabeça dela. E ela, tentada por isso e assustada com esse mundo, um mundo de se comer com os dentes, né, que tem dizendo na narrativa, ela lembrou da família que esperava ela. Então, ela entrou em toda aquela epifania sobre a vida, sobre a natureza, sobre a existência dela, mas veio e disse, peraí, tem uma família que espera você em casa. E ela depois, questionando a vida dela, ela perguntava, o que é que o cego podia desencadear? Algo que caberia nos seus dias. O que é que essa visão que ela teve do cego, que mesmo cego sorria e sorria, poderia criar na vida dela? Aí vem esse trecho, falando sobre a família, depois que ela chegou em casa, a família reunida, eles rodeavam a mesa, a família, cansados do dia, felizes em não discordar, tão dispostos a não ver defeitos, riam-se de tudo, com um coração bom e humano. As crianças cresciam admiravelmente em torno deles, e como uma borboleta, Ana prendeu o instante entre os dedos antes que ele nunca mais fosse seu. Então, aquela felicidade que ela estava ali com a família fez com que ela esquecesse todo o pensamento perigoso sobre a vida, sobre a reflexão. E ela, apesar de qualquer epifania, da curiosidade que ela tinha, da descoberta do desconhecido, que era a vida, que ela teve pelo céu, quando ela olhou para as plantas, Ana ama sua família. E no final do dia, depois de tudo que ela viu e que ela sentiu, ela escolheu viver do mesmo modo por amor. Não é bonito? É triste e bonito, né? E essa história parece com quem na vida da gente?
muitas vezes, uma mãe da gente. E ela termina o conto, o narrador dizendo assim: antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. Isso é uma metáfora, né? Então, essa flama, essa chama que veio na cabeça dela, quando ela foi dormir, ela apagou. Como se todo aquilo que trazia na cabeça dela sobre a vida, ela preferiu apagar do que viver. Então, esse conto lembrou quem a vocês? Lembrou que momento? Então, nesse conto, eu vou dar um exemplo que aconteceu ano passado, a aluna escolheu falar sobre a mãe. E também depois vocês vão ver que também a pessoa que você escolheu também tem que falar, tem que escrever. E aí agora, gente, tá todo mundo aí, abre o áudio aí, fala, tá todo mundo por aí? Sim. Eu quero agora que a gente Sim. faça um exercício, tá certo? Eu vou ler esse conto. Mas eu quero que vocês também leiam. Da forma que vocês quiserem, aí onde vocês estão. Tá? Logicamente, desliga o microfone. Eu vou ler esse conto. É um conto inteiro. É o conto mais bonito que eu acho de Clarice Lispector. Ela vai falar de uma coisa bem simples, de uma forma bem simples, mas existe uma força enorme daí. Então, leiam aí, ou de voz alta, acompanhem minha leitura, leiam também, tá? E no final, eu queria que vocês falassem o que é que esse texto representa, o que é que ele pode, o que é que se pode entender, tá certo? Vejam, Clarice morava no centro ali de Recife. Ela morava num casarão. Você sabe onde é a Praça Maciel Pinheiro, onde era o antigo Passe Fácil ali, perto da Imperatriz. Tem até um Bradesco do lado, e na frente do banco tem uma praça. E essa praça era a praça onde Clarice ficava. E a casa que ela morava, o sobrado, aquelas casas grandes, ainda existem lá, né? Tá para ser reformado e virar um museu, mas até hoje não virou. E na frente da casa dela tinha uma praça. Inclusive, hoje, tem uma estátua de Clarice sentada, como se ela estivesse escrevendo, nessa praça. Então, ela viveu por ali, só que eu falei para vocês, né? Ela veio meio que fugida, né? Desse sentimento antissemita, né? Já que ela era judia, e a família era, de certa forma, pobre. E ela gostava muito de ler, mas ela não tinha dinheiro para comprar livro. Quem aqui já teve acesso a algo depois de muito querer algo, vai entender esse conto. Primeiro título, que é Felicidade Clandestina. O que é clandestino? O que é uma coisa clandestina, gente? Quando é que a gente usa essa expressão clandestina, uma coisa clandestina? Uma coisa legal, escondida. Isso, escondida, que não é sua, né? Que é meio que escondida da sociedade. Vejam. E como é que uma felicidade é clandestina? Vê se vocês conseguem entender. Vamos ler junto? Vê que Clarice, ela já começa com o pronome ela. Lembra que eu falei para vocês que eu posso fazer a retomada por um termo, ou eu posso apresentar só quem é a pessoa depois. Ela já faz isso, né? Chama de catáfora. Ela era gorda. Ela tá falando sobre alguém, ninguém sabe ainda, tá? Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitavam, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás, escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar? Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres.
Comigo, exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía as reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo. E completamente acima das minhas posses. Disse-me, preste atenção nessa parte, disse-me que eu passasse pela sua e que ela o emprestaria. Até que o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo do seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Viu o que ela diz agora? Às vezes adivinho, mas adivinho mesmo. Às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio hoje de manhã. De modo que eu emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sobre meus olhos espantados. Terminar agora, tá? Até que um dia, quando estava à porta da sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta da sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e, com enorme surpresa, exclamou, mas esse livro nunca saiu daqui de casa e você nunca quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perseveridade de sua filha, desconhecida, e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas do Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha. Você, preste atenção nessa parte, você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim, e você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entenderam? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse, é tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. E como contar o que seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre.
saí andando bem devagar. Vou pegar aqui, tá? Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa? Porém, pouco importa, também pouco importa. Meu peito estava quente e meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Eu fingia que o tinha, só para depois ter o susto de ter. Hora depois, abriu. Li algumas linhas maravilhosas, fechei de novo, fui passear pela casa. Andei ainda mais indo comer... adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardava o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com o livro. Era uma mulher com o seu amante. E aí? Gostaram? Gente, gostaram? Muito bom. Ela tinha Vocês quantos anos conseguem quando passou perceber por que isso? Oi? Ela tinha quantos anos quando passou por isso? Vocês conseguem perceber que é uma história simples, mas muito profunda? A menina fazia de propósito e ela dizia que ela fazia sabendo que ela dizia: quem me faz sofrer parece que quer realmente que eu sofra. E tem pessoas que fazem isso, né? Gostam de ver o outro sofrer. E depois ela descobriu que a mãe descobriu que a filha nunca tinha emprestado o livro e que o livro estava lá. E quando deu o livro a ela, ela sentiu a pessoa mais importante do mundo. E essa parte maravilhosa, que ela disse que foi andando devagar para casa. Quer dizer, o livro para ela era a coisa melhor do mundo. Só que não era dela. Era a felicidade clandestina. E quando a menina dizia assim: amanhã você vem amanhã. Ela diz: esse amanhã talvez ficaria para sempre na vida dela, né? E depois ela dizia que pegava o livro, lia, tirava da mão, escondia, perdia para achar de novo. Quer dizer, ela criava situações para ficar feliz com o livro. Ela valorava o livro muito mais do que a menina. No ano passado, uma aluna minha, ela tinha um tio que morava em Brasília e descobriu que esse tio tinha câncer. E ela não dava muito, assim, não dava muita atenção a esse tio. Aí eu passei essa atividade. Ela pegou o conto, leu o conto, encontrou uma relação que existia com o tio, que era não dar valor, porque esse conto também você pode pegar ele de como as pessoas dão valores diferentes a coisas diferentes, né? Que para umas pessoas não tem valor, para outras tem. E ela pegou, mandou o tio ler, o tio escreveu também, vou mostrar a vocês que a pessoa também tem que fazer isso. E ela chegou no dia lá, ela leu, porque assim, eu sempre peço para que quando vocês escrevam o que vocês acharam do conto sobre a relação de vocês, que quando vocês mandem a outra pessoa escrever, vocês não leiam o que ela escreveu, só lê depois. E lia-se na sala. E aí, quando ela leu o que o tio dela escreveu, ela caiu no choro, porque assim, o tio disse que o que ela escreveu para ele salvou o dia dele. E a análise que ela fez é que esse livro para ela era o tio. E que ela deveria fazer da mesma forma que essa menina fez quando tivesse o livro, dar valor ao livro como ela devia dar valor ao pai, ou tio. Outra pessoa tinha um pai que nunca mais tinha visto o pai, procurou o pai, também tem uma história muito bonita. Então, esses contos de Clarice, por mais que sejam histórias simples, vocês têm que encontrar neles algo que tenha a ver com algum momento da vida de vocês, com alguém. E esse alguém tem que estar vivo, porque essa pessoa também vai dizer o que ela achou. Tá certo?
Também temos aí, tem vários outros contos, tá certo? Como o Ovo e a Galinha. É muito engraçado, é muito interessante esse livro, porque esse conto, porque é a história de uma galinha num dia de domingo, e a galinha para Clarice é meio que um animal idiota, assim, um animal que não tem nexo das coisas. E aí, num domingo, vão matar a galinha para comer a galinha no domingo. E aí, quando o dono da casa vai matar a galinha, puf, bota um ovo. Na hora que vai matar a galinha, ele vai e bota um ovo, a galinha bota um ovo. Aí vem a epifania. Todo mundo olha para a galinha e aí aquele ovo passa a ser uma representação de uma coisa abstrata. A maternidade, o amor, a vida. Então, aquele ovo para a família trouxe... O ovo deixou de ser um ovo para ser uma compreensão de outra coisa, o amor, a existência, e a galinha agora virou uma rainha. Clarice até fala que a galinha até cacarejava como um galo, subia no muro. É bem interessante. Aí, do nada, no conto, a última frase do conto é: e a galinha começou a ser meio que... Esse sentimento que sentiram de amor, de representação, a galinha começou a ter uma certa moral. Aí, o final do conto diz assim: e num domingo, mataram-na e comeram-na. Acabou a história. O que Clarice está dizendo? As pessoas são importantes para a gente num certo ponto. Quando a gente tem alguma ligação com essa pessoa, depois que não tem mais, acabou. Que quando a galinha trouxe o sentimento de amor, que ela botou um ovo, todo mundo se comoveu, né? Porque o ovo ali simbolizava outra coisa. Mas com o tempo, a galinha voltou a ser simplesmente uma galinha. Então, esse conto remete à ideia de que as pessoas não são importantes para alguém, mas existem momentos importantes que fazem a gente ter amor não por uma pessoa. E aí, se você for escolher esse conto só pelo título Ovo e a Galinha, você nunca vai escolher ninguém, porque a história não é sobre um ovo e uma galinha, é o que isso representa, tá? E também tem Amizade Sincera, tá? Que aí são dois amigos homens que são inseparáveis, mas eles chega um momento que falta assunto a eles. E aí vem aquela questão da amizade, que se quer manter a todo custo, mas os amigos já não se encontram mais. Não, a melancolia, a desilusão fez com que eles escolheram não falar mais porque a amizade acabou. Então, são contos que contam assuntos bem do dia a dia, que vocês aí vão ter acesso aí nesse livro de Clarice, que vocês têm que perceber algo que toca vocês. Então, como é que vocês vão fazer? Vou explicar mais lá dentro, mas tem que achar, dentro de algum conto desse, que eu vou mandar para você no livro lá, dezenas de contos, um deles que você ache uma relevância com algo que você viveu, com alguém que está vivo, que possa escrever também, dar a opinião dela, e tem que ter uma foto com essa pessoa. Tá certo? E aí, para a gente terminar, antes de abrir lá o trabalho para vocês verem, é a obra mais famosa de Clarice, que é um romance, tá? Esses são contos pequenos, contos são narrativas pequenas, esse romance chamado A Hora da Estrela. O título por si só já é uma grande metáfora. E é o último livro de Clarice, tá certo? Conta a história de Macabeia, que é uma migrante nordestina, que sai de Alagoas e vai para o Rio de Janeiro. Ela é datilógrafa e consegue um emprego bem simples, que ajuda ela a se manter, né? Macabeia é uma mulher bem simples, e A Hora da Estrela, na verdade, é uma narrativa triste, né? Porque a protagonista, que é Macabeia, ela é sozinha no mundo, ela descobre que ela é sozinha no mundo. E Clarice diz que todo mundo é sozinho no mundo. Ela não tem amigo, família, não tinha bens e muito menos inteligência, quer dizer, nem uma pessoa esperta ela era. E, aos poucos, a gente vai perceber que Macabeia é uma pessoa que apenas existe
e passa pela vida. Uma pessoa que não é vista, não é notada. E aí, a história que é contada por Rodrigo, ele não aparece na história, ele conta a história, e ele conta todo o processo que Macabeia teve porque de se mudar para uma cidade grande, né? Saiu de uma cidade pequena para uma cidade grande. E são questões levantadas sobre os dramas reais da vida de uma pessoa. Ainda imagine de um nordestino que vai morar no sul. Ela lida com frustrações do cotidiano, os hábitos que ela tem de comer, né? Que achavam ela um pouco selvagem. O primeiro amor, as moças que dividiam apartamento com ela, que achavam ela uma pessoa brega, uma pessoa inútil. E, de certa forma, a gente já passou, a gente já foi Macabé em um momento, a gente já sentiu daquela forma, tá? Esse livro também tá lá dentro Eu botei o filme desse livro lá do YouTube, vocês assistem, é bem interessante. E, na verdade, esse livro é uma denúncia social, né? Porque ele faz uma análise da vida miserável das pessoas, principalmente dos migrantes, né? Que vêm do Nordeste para o Sul, em busca de condições melhores, mas ela não é uma obra que fala sobre questões sociais, não, é só um motivo para falar da existência humana. Clarice Macabeia, ela tinha o seu fluxo de pensamento, tinha a forma de ser, mas Clarice, de certa forma, mostra nas vivências de Macabeia como é difícil ser uma mulher nordestina, uma moça em situação oposta à realidade das pessoas. E Macabeia, para vocês terem uma ideia, ela tem, na narrativa dela, é bem verossímil, né, porque existem vários migrantes dessa forma. Macabeia é meio que nula, invisível na sociedade, mas tem essa ideia de que Macabeia, na verdade, assim, a ideia é que ela não é só uma pessoa, ela representa a trajetória de milhares de pessoas, de mulheres, de homens invisíveis na sociedade, certo? Existe o fluxo de consciência, análise psicológica e o intimismo, e para vocês terem uma ideia, Macabeia era tão invisível na sociedade que o único momento que ela foi vista, ela virou uma estrela, porque foi quando ela foi atropelada por uma Mercedes. A última cena do livro, ela caída no chão, atropelada por uma Mercedes, né, que é um carro bom, assim, caro. E é o único momento na vida dela que o destino deu a ela uma luz. Por isso que é chamada da Hora da Estrela. Vê que forte, né? E aí tem várias frases dela, né, na obra. Eu vou ler lá embaixo para vocês algumas frases para a gente terminar, tá bom? Para a gente terminar a aula da gente. Aí tem assim, ó: o vazio tem o valor e a semelhança do pleno. Um meio de obter é não procurar. Um meio de ter é o de não pedir. E somente acreditar que o silêncio que eu creio em mim é a resposta a meu mistério. Se tivesse a tolice de se perguntar quem sou eu, são várias frases dela, tá? Cairia estatelada e e-mail no chão. E quem sou eu? Provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto. Minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite, embora não aguente ouvir um assovio no escuro e passos. Quero aceitar minha liberdade sem pensar o que muitos acham, que existia coisa de doido, caso de loucura, porque parece, existir não é lógico. E para terminar, antes de mostrar a vocês a atividade, o trecho da morte de Macabeia na Hora da Estrela. Madama Cartola havia acertado tudo. Até para atravessar a rua, ela era outra pessoa. Está falando de Macabeia quando ela foi atravessar a rua. Uma pessoa grávida de futuro, vê? Uma pessoa grávida de futuro. O que é que quer dizer isso? Esperançosa, né? Ela estava gerando um futuro. Isso é uma metáfora, isso é linguagem. Senti em si uma esperança tão violenta como jamais sentira tamanho desespero. Se ela não era mais ela mesma, isso significava uma perda que valia por um ganho. Assim como havia sentença de morte,
a cartomante lhe decretara sentença de vida. Ela foi uma cartomante que leu o futuro dela. Tudo de repente era muito e tão amplo que ela sentiu vontade de chorar. Mas não chorou. Seus olhos faiscavam como o sol que morria. Então, ao dar o passo de descida da calçada para atravessar a rua, o destino, a explosão, sussurrou veloz e guloso. É agora e já, chegou minha vez. E um enorme, como um transatlântico, o Mercedes amarelo pegou-a. Acabou Macabeia, foi a hora da estrela dela. Tá bom, gente? Então, essa aí é a nossa aula de hoje. Vejam como bem pesado, né, gente? Então, vocês viram como Clarice ela é profunda, né? Ela é intimista, ela vê a essência do homem. Então, vou mostrar a vocês agora, presta bem atenção agora todo mundo, que eu vou mostrar o livro, tá? Eu vou mostrar o livro de Clarice, que é que vocês vão ler e pesquisar contos. Você pode ler aqueles contos todos se você quiser. Ou você vai pelo título, ler alguns. Quando você achar um que você acha que tocou você, lembrou alguém, algum momento, aí você escolhe ele. Tá certo? Deixa eu mostrar vocês aqui, para vocês verem como é o livro. Bem rapidinho, para a gente terminar, tá? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Tá. Tô aqui. Pronto. E aí, gostaram de Clarice, de conhecer Clarice? Bem viajada, né? Pronto. Aí esse aqui é o livro dela, tá bom? Que é esse aqui que tá na minha mão, ó. Eu consegui ele em PDF para vocês. Se chama Clarice Lispector, Todos os Contos. Aí você vai lá no livro, tá vendo aqui, ó? Aí tem todos os contos dela. Deixa eu botar aqui no pré-foto, tá vendo? Ó? O Triunfo, Obsessão, Delírio, tem todos aqui, ó. Aí esses que estão na letra maior é porque é o nome do livro, tá vendo? Laço de Família, tem que contos. Amor, Uma Galinha, A Imitação da Rosa, Feliz Aniversário, O Jantar. Então tem todos esses contos aqui, ó. Evolução de uma Miopia, A Legião Estrangeira, Come Meu Filho, Perdoando Deus, 100 Anos de Perdão, Uma Esperança, que eu falei para vocês. Então, aqui nesse livro tem todos os contos dela. Certo? Tá vendo? Aí tem o título, tá vendo? Obsessão e tem o conto. O que é que vocês vão fazer? Presta atenção. Eu peguei esse conto Obsessão, esse conto aqui, Obsessão, e li. E vi que o sentimento que eu tive nesse conto me lembrou minha avó. E lembrou minha avó no momento que ela tá na minha... Eu vou na casa dela, que eu sinto... Tô dando um exemplo, viu, gente? Eu lembro nesse trecho aqui da obra, eu vou justificar lá. Eu lembro nesse momento que eu tenho esse mesmo sentimento que tem aqui na obra. Mesmo que a história não seja igual, mas que o sentimento que você teve levou a uma pessoa, que no caso aí seria a sua avó. Aí você vai pegar esse conto, aí você vai justificar. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer isso. Então, vocês vão justificar. Detalha bem assim. Eu escolhi esse conto porque no trecho tal fala assim, 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 da história tal, e me lembrou minha avó, por isso, isso, isso e isso. Também, no momento tal, eu lembrei disso, disso, disso e disso. Então, vocês vão fazer de uma forma bem, bem emotiva, bem pessoal. O que fez vocês escolherem esse conto, ligarem a um momento da vida de vocês? Eu lembro, ligou a um momento da minha vida que eu vou na casa da minha avó. E vocês têm que ter uma foto com essa pessoa que o sentimento seja um sentimento parecido com o que tem aqui. Por exemplo, você vai lembrar de uma coisa feliz que você teve com a sua avó. O ideal é que você tenha uma foto, não precisa ser só você e sua avó, mas que sua avó esteja dentro e que você escolheu a sua avó. Ou um namorado, ou um amigo, ou um vizinho, a sua mãe. Então, vocês vão ter que justificar e depois vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar esse mesmo conto
E essa pessoa que vocês escolheram também vai ler esse conto. Vai ler esse conto e vai colocar lá o que é que esse conto, que sentimentos essa pessoa, sua mãe, sua avó, que seja, fez lembrar de você. Você vai chegar para sua mãe, mãe, esse conto aqui, Obsessão, dá uma lida aqui. No caso, só pode ser ligada a uma pessoa que já está viva ainda. Que está vivo, exatamente. Aí muita gente pergunta assim, professor, mas minha mãe não entendeu bem o conto. Você explica o conto, mas você não precisa dizer qual é a relação que o conto tem que você achou. Deixa a pessoa falar sozinha, entendeu? Deixa ela dizer. Você lê, o conto é esse, mãe. Pai, mãe, sei lá o que seja. Tenta escrever aí o que é que a senhora acha que tem a ver com algum momento da gente. Aí deixa a pessoa falar, se declarar, falar o que quiser. Também se acostume com a frustração, porque às vezes a pessoa não enxerga a mesma forma que você, não pensa da mesma forma que você, certo? Ou tem até uma visão até maior do que você. Então você... Oi. Professor, desculpa, tem como repetir porque eu não entendi. Minha irmã atrapalhou aqui. Eu vou fazer meu conto e vou dar para a pessoa que eu falei. Não. Você vai fazer seu conto, não. Você vai escolher um conto. Esse livro aí tem todos os contos de Clarice. Você vai escolher um que você ligue a alguém. Por exemplo, eu li esse conto aqui, Obsessão, e alguma parte desse conto, ou a história inteira, me lembrou minha mãe. E lembra minha mãe pelo que ela é para mim, ou um momento específico, que seja, e você vai justificar. Eu vou mostrar a vocês como é que vocês vão escrever isso. Vocês vão justificar que ligação vocês fizeram entre esse conto e a mãe de vocês e esse momento, entendeu? Hugo, e se tipo, se nesse conto eu não lembrar só de uma pessoa, e sim de um momento que tenha, digamos, 2 pessoas, 3? Pronto, mas o ideal é que toda pessoa que você ligue, essa pessoa consiga escrever. No caso, se o momento for mais de 2 pessoas, as duas podem fazer juntas? Pode. Você faz a sua justificativa, e se você lembrar de 2 pessoas, as 2 pessoas vão escrever também. Entendeu? Entendi, obrigada. E também, se você encontrar mais de um conto que você lembre da pessoa de algum momento, também você pode fazer com vários contos diferentes, entendeu? Não precisa ser só um conto, não. Obsessão me lembrou isso da minha mãe, mas amor lembrou isso aqui também. Você pode fazer a partir de 2 contos também, não tem nenhum problema, tá certo? Ok. Aí vamos lá para vocês entenderem. Hugo, Oi. só uma pergunta rapidinha. Eu vou escolher um conto, aí eu vou mandar para a pessoa que eu me identifiquei, né? Aí essa pessoa eu vou pedir para ela escrever, e eu também não preciso escrever nada, só preciso justificar no que eu pensei. Não, você vai escrever também, a mesma né? coisa. Entendi. Eu vou abrir o modelo aqui para vocês verem como é, tá certo? Beleza, Pra gente obrigada. terminar. Vejam aí como é. Tem um modelinho, tá certo? Eu sei que algumas pessoas não têm computador, é difícil, mas como essa atividade ela vai valer como a recuperação do quarto bimestre inteiro também, então tentem um esforcinho, ir na casa de alguém, tentar fazer, tá certo? Para todo mundo recuperar a nota, a gente não tem nenhum problema, e vocês vão ver que esse trabalho é maravilhoso. Estão vendo aí o arquivo? Estão vendo? Uhum. Aí aqui, ó, o nome do projeto, isso é um projeto meu, tá? Vai chamar Clarice e Eu, um desabafo literário. Aí você vai botar seu nome, tá vendo aqui? Bota a turma, terceiro A, B, C, D, E, F, que seja. Aí na segunda página é a página da foto. Tá vendo aqui, ó? É a foto do momento. Você vai botar o nome do parceiro literário. O parceiro literário é a pessoa que você escolheu. Aí você bota lá, Maria José do Carmo, que é o nome da pessoa que você escolheu. Aí qual é o parentesco ou a ligação emocional que você tem? Aí você bota mãe, no caso ela é sua mãe. Aí você vai descrever o momento da foto. Você não vai escolher uma foto que essa pessoa tá?
você vai descrever a foto. Por exemplo, essa foto é uma foto do aniversário de 15 anos e eu estava muito feliz, lá. Não precisa escrever muito, não. E a justificativa é por que você escolheu essa foto. Escolhi essa foto porque me remete alegria, felicidade, o que seja. Aí, tá vendo esse quadradinho aqui? Vocês vão colocar a foto aqui. Printa ela, ou escaneia ela, bota ela nesse quadrado aqui. Como tem aqui, ó, imprime e colhe a foto aqui. Depois que você terminar, você apaga isso aqui, tá? Isso aqui é só para você saber que aqui é a foto. Tá certo? Entenderam essa primeira parte? Entenderam? Entendi. Sim. Aí passou. Aí agora vocês vão colocar o conto que vocês escolheram. Por exemplo, eu escolhi o conto A Galinha. Aí eu vou lá naquele arquivo, ou vou na internet, copio lá o conto todinho e colo ele aqui. Copia e cola ele, para eu saber qual foi o conto que você escolheu. Pega o conto lá e copia aqui. Eu botei aqui, ó, digite, cole o conto aqui. Você vai digitar e colar. Ou então você pode escrever. Mas não precisa escrever não, você copia e cola. Você vai botar o conto que você escolheu aqui. Certo? Aí a parte 1, justificativa do aluno. Você vai escrever, lembrando que essa parte tem que ser manuscrita, tá certo? Vocês escrevem num lugar, tira a foto e cola aqui, copia aqui. Tem que ser com a própria letra. Porque eu vou trabalhar também com vocês, mais no final do ano, a última aula da gente, sobre isso, tá bom? Nossa despedida vai ser sobre esse momento. Então, vocês vão escrever à mão, numa folha qualquer, tira a foto dele, agora tira bem legal para a gente entender a letra, e cola aqui. Tá certo? Aí tem aqui, ó, escreva com sua própria caligrafia. Aí vai. Quanto mais você escrever, não fique preocupado em falar coisas mirabolantes, científicas, não. Deixa a emoção fluir e comece a analisar. Eu escolhi esse conto porque nessa parte que o personagem faz isso, eu lembrei isso, porque minha mãe é isso, porque minha amiga é isso. Certo? Você vai justificar. Agora, no final adianta ficar fazendo flores e não dizer nada sobre o texto. Quer dizer, o que é que tem a ver você escolher essa pessoa, esse momento e essa foto? 90% do trabalho é isso aí. A nota de vocês, geral, maior, vai estar aí. Certo? Pode escrever. Fale, se emocione, fale, se declare, faça o que você quiser. Aí depois, você vai mandar o seu parceiro fazer a mesma coisa. Seu parceiro que você escolheu, sua mãe, seu pai. Manda ele escrever em algum lugar. Certo? No último caso, professor, minha avó não sabe escrever, minha mãe não sabe escrever. O ideal é que vocês escolham alguém que saiba escrever. Por quê? A gente vai fazer uma atividade sobre letra, sobre emotividade e caligrafia. Então, a gente vai analisar também a questão da sua mãe e do seu pai. Não é se ele sabe escrever ou não, mas como a escrita interferiu no processo emotivo da pessoa, entendeu? Então, ela vai também fazer... Lembre-se que ela tem que escrever num papel, qualquer papel. Tira a foto disso e cola aqui. E, por último, depois que ela escrever lá a parte dela, você não lê não, tá certo? Se você não pegou, ela não vai escrever. Aí você pega, como é que se diz? Ela não escreveu a parte dela? Você pega, lê depois o que ela escreveu, certo? E depois, no final, você vai narrar como foi fazer isso. Como foi participar dessa atividade, como foi a emoção, como foi também, você pede para a pessoa que você escolheu, ler o que você escreveu, certo? Tenta conversar com a pessoa como foi, e no final vocês vão narrar como foi essa experiência.
Eu queria que vocês, quem pudesse, fazer um vídeo, se quiser fazer um vídeo, lendo o que o seu parceiro fez, e o seu parceiro também lendo o que vocês fizeram, aí seria melhor ainda para a gente ter um momento, porque como eu não posso ver vocês, a gente não pode trabalhar junto isso, eu queria ver vocês fazendo isso em vídeo. Professor, Tá certo? Oi. mas o meu parceiro, ele vai falar o que exatamente sobre o que eu escrevi sobre ele? Não, veja só. Ele não vai ler o que você escreveu sobre ele. Ele vai falar sobre o conto. Você não achou alguma coisa que teve a ver entre você e a pessoa nesse conto? A pessoa vai ler o conto que você escolheu e vai tentar dizer também o que é que ela sentiu naquele conto em relação Então a ela vai, alguma tipo, coisa que viu com adivinhar você. barra descobrir, interpretar. Isso. Mas não é só para analisar o conto, não. É para ela também achar alguma ligação entre o conto, uma situação com você e o que ela sente por você, entendeu? Entendi. Entenderam, crianças? É uma atividade maravilhosa. Peguem esse momento para escolher um conto bem legal, um conto que aproxime você de alguma pessoa, se está brigado com alguém, fazer alguma pessoa que ama. Faça esse momento um momento bem interessante, tá certo? Olga, a questão do vídeo, ele é opcional, ou a gente realmente tem que fazer? Não, ele é opcional. Mas quem quiser fazer, eu ficaria muito feliz se você conseguisse gravar no primeiro momento que você vai ler o que a pessoa escreveu de você. Mandar essa pessoa gravar você ir lendo, entendeu? Quem conseguir fazer, eu ia ficar muito feliz. Entenderam? Não deixe para gravar depois que você já leu, não. Quando você for ler a primeira vez, ou você mesmo se grava, ou você pede para alguém gravar, ou bota assim para gravar, para eu ver qual foi a emoção que você teve em saber o que é que essa pessoa ligou também em relação a você. Se quiser gravar também a pessoa que você escolheu também lendo, tanto você lendo quanto a pessoa lendo pela primeira vez, eu vou agradecer muito. Tá certo? Como esse trabalho é, assim, de certa forma, é um pouco trabalhoso, né? Porque você vai fazer, eu vou dar um prazo de 3 semanas, tá? Aí na próxima semana eu vou passar uma atividade normal, mas essa vai ficar 3 semanas. Mas assim, como é muito tempo, não deixe para fazer na última hora, não. Comece a ler os contos devagarinho, veja qual que tem a ver, porque primeiro você vai ter que ler, depois vai ter que escrever, mandar a pessoa ler também. Então, tenham essa paciência e façam com a maior emotividade do mundo, tá certo? A da semana que vem, gente, é só... Rapidinho. A da semana que vem é só de marcar X normal de vestibular. É bem rápido, tá certo? Pra gente não ficar 3 semanas sem atividade, tá certo? Pode falar, Ítalo. Meu Deus, Vai não começar a como. aula de Ubiratã agora. Não, já terminou já, tá, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar, tá certo? Valeu, professor. Espero que tenham gostado de Clarice e de Graciliano Obrigada, de Rosa. professor. Um abraço, meu amor.